Boa noite, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje estamos recebendo Francilene Lima, trabalhadora da Casa dos Humildes, e nossa amiga e companheira de estudos na Federação Espírita Pernambucana. Ela vem, na noite de hoje, nos explicar o que é a erraticidade, termo criado por Kardec para situar os seres humanos que já não estão encarnados na Terra. Designa o estado do espírito no intervalo entre uma encarnação e a outra, e a seguinte, né? No plano espiritual, há várias moradas, e dependendo do mérito de cada espírito, ele encontrará aqueles que o amam e gozará de uma sublime felicidade. Ela ainda explicará que o espírito errante é o que ainda precisa reencarnar e não tem nada a ver com um espírito que erra. São coisas totalmente diferentes. Não podemos esquecer a famosa afirmação do nosso querido Mestre Jesus, quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. É muita alegria que estamos hoje aqui com Francilene nos recebendo a Francilene na nossa casa, para iniciar os nossos trabalhos. E hoje vou fazer a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, querido Pai, Jesus, irmão amado, espiritualidade amiga, trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos virtualmente para mais uma palestra de estudo, de esclarecimento, para que possamos, assim, evoluirmos, aprendendo com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Que possamos, nesses poucos momentos que estaremos aqui reunidos, aprender tudo isso que Francilene irá nos trazer. E o mais importante de tudo, colocar em prática e levar o amor de Jesus a todos que convivem conosco. Muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ampare sempre. Assim seja. Seja bem-vinda à nossa casa, Fran, e a palavra está com você. Olá, Douglas, querido, boa noite a todos que aqui estão conosco, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui, né, nessa noite, para que a gente possa conversar um pouquinho, refletir sobre essa realidade. São dois termos que são trazidos, né, por Kardec, para que nós possamos refletir à luz da doutrina espírita, mas que, para aqueles que estão chegando na doutrina, e para aqueles que ainda não conhecem muito, não é, aquilo que são os conceitos trazidos na codificação, os termos erraticidade e espíritos errantes trazem ideias, muitas vezes, equivocadas do que elas realmente representam. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que erraticidade é um local determinado e que espíritos errantes são aqueles espíritos que erram. Então, Kardec vai trazer para a gente, não é, na codificação, na verdade, os espíritos superiores vão trazer esses esclarecimentos e ele vai colocá-los lá no Livro dos Espíritos e em vários outros momentos da codificação, e hoje a gente tem como objetivo sair daqui com esses termos esclarecidos, para que, quando nós sejamos questionados, ou quando nós participemos de estudos sobre essas temáticas, elas fiquem muito claras e muito tranquilas no nosso entendimento. Afinal de contas, nós vamos ver que os termos são muito simples e que Kardec faz um trabalho didático primoroso para que a gente possa compreender essa realidade do espírito. Nós vamos usar como base hoje várias questões do Livro dos Espíritos, especificamente essas questões relacionadas aos espíritos errantes vão estar no Livro dos Espíritos, no livro 2º,
denominado Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 5º, Considerações sobre a pluralidade das existências, capítulo 6, Vida Espírita, particularmente o item 1, Espíritos Errantes, das perguntas 223 a 233. Então, é interessante que todos nós observemos que quando nós estamos à luz da doutrina espírita, nosso foco é analisar a realidade espiritual, da qual todos nós fazemos parte. Não podemos esquecer que, enquanto encarnados, estamos no mundo da matéria, mas nós somos espíritos, e enquanto espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes, e somos imortais. E aí, a partir dessa compreensão, nós vamos observando a realidade espiritual. Então, quando nós estamos encarnados ou reencarnados, já que nós encarnamos inúmeras vezes e reencarnaremos tantas outras quanto forem necessárias, nós somos espíritos que possuem um corpo físico e um corpo perispiritual. No fenômeno da morte, que é um fenômeno físico, nós vamos deixar aqui o corpo físico e vamos seguir, enquanto espíritos imortais, vivendo experiências no plano espiritual com o corpo perispiritual. Então, nós vamos, aos poucos, caminhando nesse processo evolutivo para que nós possamos construir a nossa realidade. Quando nós conversamos sobre sermos criados simples e ignorantes, e sabemos que a trajetória é longa, é processual, e um dia seremos espíritos puros, ou seja, espíritos perfeitos e felizes, nós vamos ter uma caminhada pautada nos atributos divinos, no sentido de que esse caminhar do espírito está baseado na bondade e também na justiça de Deus. Afinal de contas, na criação não existem privilegiados. Quando nós observamos realidades de espíritos ainda muito endurecidos e temos dificuldade de observá-los e dizer assim, mas esse espírito, este ser um dia vai ser um ser puro, né? E quando observamos Jesus, que é o nosso guia e modelo, é o governador do nosso planeta, na criação divina, a justiça, assim como a bondade e a providência. Então, Deus nos criou todos da mesma forma, simples e ignorantes, para que pudéssemos trilhar a nossa caminhada e, a partir do nosso mérito, construirmos aí a nossa perfeição. Só que esse caminhar não é possível a partir de uma única experiência. Por mais que ela fosse uma experiência longa, que ela durasse 100, 200, 300, até 600 anos, ou até um milênio, seria impossível realizar toda a trajetória uma única vez. Então, fazendo parte desse mesmo amor que Deus tem por nós, da sua justiça, ele vai criar leis que vão reger o universo e vão nos reger também, regendo a realidade material e a realidade espiritual. E dentro dessa perspectiva, para que sua lei se efetive para cada um de nós e para toda a humanidade, ele vai criar a reencarnação, através da qual viveremos inúmeras experiências, fazendo com que o tempo seja o nosso aliado para que nós possamos construir a nós mesmos nesse processo evolutivo. E tenhamos a possibilidade de caminhar na escala espírita, saindo de espíritos da terceira ordem para espíritos da primeira ordem. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre essas ordens. Porém, para que nós pudéssemos viver essa realidade e esse processo evolutivo, que nós sabemos que é gradual e que o seu compasso depende da nossa vontade. Então, há momentos em que
Podemos caminhar mais rapidamente, podemos caminhar mais lentamente, podemos estacionar. A única coisa que a lei não nos permite é retroagir. E isso é absolutamente maravilhoso, porque por mais difíceis que sejam as experiências nas quais nós estejamos passando, e por mais que as pessoas se admirem com a forma como nós agimos, e muitas vezes nós agimos de formas que parece que nós estamos retroagindo na nossa forma de pensar, de sentir, na verdade, nós não vamos retroagir. Nós estamos aí no processo de construção, no qual nós precisamos nos analisar, precisamos refletir sobre como estamos encaminhando o nosso processo reencarnatório para que possamos perceber que pontos nós necessitamos trabalhar. E é aí que está o grande segredo do sucesso, no sentido de que, muitas vezes, nesse ir e vir do processo reencarnatório, muitos de nós parece que está aqui a passeio, não tem uma consciência clara desse momento maravilhoso que é estarmos tendo a oportunidade de estarmos reencarnados. Muitos de nós, mas já ouviu falar que a Terra passa por um momento muito especial, um momento de transição, onde nós deixamos de ser um planeta de provas e expiações, ou estamos tentando deixar, melhor dizendo, para nos tornarmos um planeta de regeneração. Só que este processo depende de todos nós e depende de como nós vamos realizá-lo, né? Então, o que Deus coloca como ferramenta à nossa disposição para que o processo reencarnatório possa se dar da melhor forma possível? Os muitos mundos habitados, né? Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Essas muitas moradas são os mundos habitados, e aí nós temos 5 categorias trazidas pela espiritualidade superior. Os mundos primitivos, que a Terra já foi, mas existem inúmeros no infinito, no universo, melhor dizendo. Mundos de expiações e provas, que nós ainda somos e estamos tentando, aí não é construir uma nova realidade. Os mundos de regeneração, no qual o mal ainda existe, mas há um anseio de todos pelo bem, e isso faz com que nós lutemos pela construção do bem. Os mundos ditosos e os mundos celestes. Esses mundos, eles existem para que nós possamos realizar o nosso processo evolutivo. Então, nós vamos ter uma humanidade encarnada e uma humanidade desencarnada ligada a esses mundos, relacionadas aí a esse processo. Então, quando nós pensamos na Terra, enquanto um planeta ainda de provas e expiações, nós precisamos nos perceber no contexto da humanidade deste planeta. Então, nós vamos ter intercâmbios, interações entre a humanidade encarnada, da qual muitos de nós faz parte, e a humanidade desencarnada, que caminha conosco e que nós trocamos de lugar, não é? Então, aqueles que estão reencarnados agora, em determinado momento voltarão para a pátria espiritual, colhendo os frutos daquilo que semeou, e aqueles que estão na pátria espiritual aguardando reencarnar, também voltarão às experiências da matéria, para que todo o aprendizado lá realizado possa ser colocado em prática. Afinal de contas, é como o Haroldo Dutra diz, nós estamos aqui, reencarnados, voltamos à pátria espiritual, muitas vezes tomamos consciência daquilo que acertamos, daquilo que devemos ajustar, da necessidade de recomeço, realizamos estudos, fazemos planejamentos, participamos muitas vezes, inclusive, do processo reencarnatório, no sentido de conhecermos o planejamento, de fazermos algumas intervenções, de tomarmos consciência das nossas necessidades, mas quando reencarnamos, aí
por termos as nossas capacidades enquanto espíritos reduzidas, muitas vezes nós não realizamos aquilo que desejamos. Então, é preciso que nós fiquemos atentos nesse ir e vir e aproveitemos todas as oportunidades. Quando nós falamos em processo evolutivo, nós vamos estar falando de uma realidade na qual nós vamos precisar de tempo para desenvolver os dois grandes aspectos da evolução, o aspecto intelectual e o aspecto moral. Sabemos que primeiro o espírito desperta para a intelectualidade. Afinal de contas, é o desenvolvimento da razão que vai fazer com que nós nos percebamos enquanto espíritos e possamos agir no mundo material para que as experiências possam ser realizadas. Posteriormente, vamos desenvolvendo reencarnação após reencarnação o livre-arbítrio, vamos tomando consciência do que é o bem e o mal, vamos fazendo as nossas escolhas, que muitas vezes nós vamos chamando de semeaduras, vamos fazendo, né, a colheita dessa semeadura e todo o processo vai se dando. Ora de forma mais tranquila, ora de forma um pouco mais difícil, mas vamos vivenciando as provas e as expiações do processo. Muitas vezes, quando nós falamos em expiação, fica difícil para nós clareza nesse termo, porque muitas vezes as pessoas acham que expiar é passar por um momento em que Deus está nos castigando, quando, na verdade, as expiações são provas relacionadas às construções equivocadas que realizamos e à necessidade de refazermos aí a caminhada. Então, não há grande diferença entre o que é uma prova e o que é uma expiação. Na verdade, a expiação é uma prova, mas é uma prova relacionada às nossas construções passadas. Todos nós vamos passar por momentos de prova. Inclusive, existem espíritos que, na consciência do seu processo evolutivo e no desejo de avançar mais rapidamente nele, solicita no seu roteiro reencarnatório provas significativas para se fortalecer. Então, dentro de todas essas questões, é importante que nós nos percebamos como espíritos imortais, que vamos precisar ir e vir, e que há toda uma vida espiritual, assim como há uma vida material. Então, quais são as diferenças? Nós vamos estar em dimensões diferentes, vivendo realidades que são dinâmicas, realidades que são diversas e realidades que são complexas. Então, assim como na Terra, nós vamos ter inúmeras realidades relacionadas à forma como as pessoas pensam, sentem, agem, como as pessoas se relacionam ou deixam de se relacionar, enfim. Nós vamos ter uma diversidade muito grande, tanto quando nós estamos aqui, né, na matéria, mas essa diversidade, ela também existe no plano espiritual. E essa diversidade é trazida para todos nós a partir de inúmeros relatos dos espíritos, e aí a gente tem a codificação com inúmeros relatos de como é essa vida pós-morte do corpo físico, que, na verdade, a morte do corpo físico nos possibilita uma passagem, e essa passagem vai fazer com que nós possamos encontrar nesta realidade espiritual felicidade ou não. Porém, estaremos sempre próximos àqueles que vibram como nós. Então, se eu aceito todo o processo com resignação, se eu volto à pátria espiritual com tranquilidade, se eu estou em equilíbrio, obviamente, eu vou para locais com pessoas que compartilham comigo essa forma de ver, essa forma de viver, essa forma de pensar e essa forma de agir. Se eu desencarno revoltado, ao invés de querer justiça, querer vingança diante da situação em que me encontro, se eu não aceito, se eu
me entrego aos prazeres ainda relacionados à matéria, então essa experiência, obviamente, será mais dolorosa. Porém, é preciso que nós compreendamos com clareza que esse ir e vir é absolutamente natural e necessário. Então, agora fica um pouco mais fácil para a gente compreender o que é erraticidade. Afinal de contas, é natural, é da lei que nós passemos pelos processos reencarnatórios. E entre uma reencarnação e outra, nós vamos viver essa realidade espiritual. Então, erraticidade nada mais é do que o estado do espírito no intervalo entre uma encarnação e outra. A gente muitas vezes fica pensando, e quanto tempo esse intervalo dura? Então, a espiritualidade vai trazer para a gente que essa duração entre uma reencarnação e outra pode durar horas, assim como pode durar milhares de séculos. Porém, quando a gente fala dessa forma, nós vamos estar entre o 8 e o 80, não é? Não é possível determinar, dentro da realidade diversa que são as nossas existências e as nossas necessidades enquanto individualidades, quanto tempo dura este intervalo entre uma reencarnação e outra. Então, pode durar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 50 anos, 1 milênio, enfim, depende da necessidade de cada um de nós, das circunstâncias que nos envolvem, daqueles que vão necessitar voltar conosco para que as novas experiências se deem. Quando a gente encontra alguém que diz assim, olha, necessariamente são tantos anos, geralmente são tantos anos, e determina ou fecha a questão, é preciso que nós tenhamos cuidado com esse tipo de informação. E, às vezes, essa informação é dada por um espírito, através de um médium. Porém, nós precisamos lembrar da universalidade das informações para que elas possam ser levadas em consideração e conseguirem ser adotadas como uma forma de pensar. Isso era um cuidado que Kardec tinha. É um dos princípios, né, da doutrina espírita para a análise das comunicações e de seus conteúdos, e a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Então, este intervalo, ele vai ser maior ou menor, dependendo dos nossos interesses, das nossas necessidades. E quando a gente fala das nossas necessidades, não apenas as nossas necessidades individuais, mas as nossas necessidades coletivas. Não pense que nenhum de nós reencarnou isolado. Todos nós vamos reencarnar em contextos de encontros, de reencontros e de desencontros. E por isso nós vamos encontrar nos mais variados ambientes afetos e desafetos. Os afetos são momentos ou pessoas que vão trazer para a gente um refrigério na reencarnação. Vão nos acolher, vão nos compreender, vão ser nossos companheiros. Os desafetos, eu vou afastar? Não. Eu vou trabalhar para que eu possa conquistar aquele coração, ou possa ser conquistado pelaquele coração, para que nós possamos resolver a nossa caminhada. Lembrando aquilo que Jesus nos coloca, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Um conselho muito sábio, porque quando Jesus nos coloca isso, ele deixa para a gente subentendido que se nós não nos organizarmos naquele momento em que é possível o reencontro, nós vamos ter que esperar talvez muitos e muitos anos para que a questão se resolva. Então, é preciso que alguém dê o pontapé inicial para que esses momentos de desafeto, de desalinho, de desequilíbrio, cesse. E nós devemos, enquanto espíritas, conscientes dessa realidade, dar o primeiro passo, em busca desse equilíbrio, desse reconforto, desse refrigério
que é retirar a mágoa e, no seu lugar, colocar o amor e a compreensão. Muito bem. Então, se erraticidade é o estado do espírito, enquanto ele está no intervalo entre uma reencarnação e outra, espírito errante são todos aqueles que ainda precisam reencarnar. Eu, você e todos os espíritos que estão ligados ao orbe terrestre e a outro orbes, que ainda não realizaram todo o seu processo evolutivo, ou seja, que ainda não são espíritos puros e que precisam de novas experiências. Então, muitas vezes é interessante, porque a gente às vezes está dando uma aula de EGE, de EAD, e vai falar sobre espíritos errantes, e a gente pergunta, na cabeça daquelas pessoas que ainda não pararam para refletir sobre essa realidade, ou não leram sobre essa realidade, a primeira ideia que vem é de que espírito errante é aquele que erra, mas, na verdade, espírito errante é aquele que vagueia, aquele que precisa ainda ir e voltar. Não completou o seu processo evolutivo, às vezes tem consciência dessa necessidade, às vezes não. Mas mesmo que inicialmente não tenha, com o caminhar do processo, vai ter a certeza de que esses momentos são momentos muito significativos. E quando a gente fala em espíritos que precisam reencarnar, nós estamos querendo dizer que são espíritos que ainda não realizaram todo o processo evolutivo, em termos intelectuais e em termos morais. Kardec vai trazer para a gente também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, a escala espírita. E na escala espírita, a gente vai percebendo quais são as características de cada uma das ordens dos espíritos, para que a gente compreenda aquilo que nós temos e aquilo que nós precisamos construir. Então, Kardec vai trazer para a gente que os espíritos da terceira ordem são espíritos imperfeitos. E esses espíritos imperfeitos, eles são caracterizados pela ignorância, e aqui ignorância, obviamente, é a falta de conhecimento, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Então, muitas vezes, nós somos marcados pela inveja, nós somos marcados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo desejo de vingança e tantas outras questões que nós precisamos trabalhar e precisamos resolver. Não é possível imaginar um espírito perfeito confundindo justiça com vingança. Não é possível imaginar um espírito perfeito invejando aquilo que o outro tem. Um espírito perfeito sem resignação. Um espírito perfeito que não se compraz com o bem. Então, todos nós que ainda temos muito a depurar, precisamos estar atentos a esta realidade e termos consciência de que vamos sim precisar voltar quantas vezes forem necessárias da pátria espiritual para o mundo material, para na vivência das muitas experiências fazermos as correções necessárias do nosso comportamento. Os espíritos de segunda ordem são os chamados bons espíritos. São aqueles espíritos que já desejam o bem e que se preocupam com ele. São espíritos que são sábios, são espíritos que muitas vezes nos ajudam nessa caminhada, por já terem muita experiência e por saberem que nós, por mais difíceis que sejam as experiências na construção da nossa moralidade e das nossas virtudes, nós vamos conseguir chegar lá. Porém, esses espíritos da segunda ordem, mesmo aqueles que são considerados já superiores, ou seja, já estão muito próximos de se tornarem espíritos puros, ainda estão ligados à matéria. E por estarem ligados à matéria, vão precisar reencarnar. Então, são também considerados espíritos errantes. Então, quem não é espírito errante? Os espíritos puros, que já realizaram toda a caminhada e que são perfeitos, né? Eles já têm todo o conhecimento
e ele já tem toda a moralidade possível a nós, seres humanos. E aí o grande exemplo que a doutrina espírita nos traz é Jesus. Inclusive, lá na questão 625, né, os espíritos deixam muito claro que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, se ele é o nosso modelo, é porque nós podemos chegar à estatura ou à envergadura espiritual que ele chegou. Óbvio, assim como nós, Jesus foi criado simples e ignorante, só que ele já fez toda a caminhada. E por isso o seu amor extremo por todos nós, porque ele sabe das nossas necessidades, mas ele também sabe das nossas potencialidades. Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai caminhando para que a gente deixe muito claro que, quando nós estamos falando em espíritos que se encontram no plano espiritual, ou seja, aqueles que estão desencarnados, nós vamos ter os espíritos errantes e os espíritos puros. Espíritos errantes são todos aqueles que ainda precisam reencarnar, porque ainda tem questões a resolver na intelectualidade e na moralidade. Espíritos puros são aqueles que não necessitam mais encarnar e eles não podem ser chamados espíritos errantes. Então, quando a gente analisa a vida no plano espiritual, nós vamos ter uma classificação didática, obviamente, em que nós podemos dividir em espíritos errantes e espíritos puros. Quando a gente fala do espírito reencarnado, ou seja, vivendo as suas experiências no plano material, nós vamos falar em espíritos que, quando estão vivendo a primeira encarnação, são encarnados. A partir da primeira encarnação, são espíritos reencarnados. E aí tem um termo interessante que muitas vezes as pessoas ficam pensando. Então, quando Jesus veio à Terra, ele encarnou ou ele reencarnou? Veja, Jesus é um espírito puro, então ele não tinha mais nenhuma necessidade reencarnatória. Ele encarna na Terra para cumprir uma missão. E ele deixa isso muito claro, né? Que ele veio fazer aquilo que é o ordenamento do Pai, trazendo para a gente a segunda revelação, fazendo referências claras em todas as suas falas, a primeira revelação, e colocando para todos nós que ele é, assim, o Messias esperado. Naquele momento, né, havia da humanidade uma dificuldade de compreender as suas falas, e aí ele vai trazer para a gente, inclusive, através de inúmeras parábolas, muito daquilo que é a realidade espiritual. E que o Espiritismo, enquanto consolador prometido pelo próprio Jesus, vem esclarecer. Imagine Jesus falando naquele momento sobre estas realidades. A humanidade não estava preparada para compreender. É como se você fosse ensinar física quântica a uma criança de 3 anos. É impossível que ela entenda, mesmo que quando ela se torne adulta, ela se torne um físico que se dedique à física quântica. Mas é preciso esperar o momento certo para que os ensinamentos possam surtir efeito. E é essa lógica didática que Deus utiliza com todos nós. Ele aguarda o nosso momento, ele respeita o nosso livre-arbítrio, a não ser que nos excedamos demais. Então, existem momentos em que ele retira de nós essa possibilidade para depois restaurá-la, quando nós não estivermos fazendo mal excessivamente a nós mesmos. Muito bem. Então, dentro dessas questões, é preciso que nós compreendamos essa realidade e que esse intervalo entre uma reencarnação e outra, que nós vamos chamar de erraticidade, não existem períodos perpétuos, no sentido de que, uma vez voltou para a pátria espiritual, precisa reencarnar, mas vai durar tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que não volta mais. Não, vai voltar. Você pode reencarnar em qualquer orbe
que atenda à sua necessidade espiritual, não necessariamente a Terra, obviamente, não é? Mas você vai reencarnar. Então, muitas pessoas com essa história de transição planetária ficam com essa preocupação. Mas se eu vou para a parte espiritual, eu vou reencarnar novamente na Terra? E se eu não for reencarnar na Terra, em que planeta eu vou reencarnar? Eu vou reencarnar num planeta de provas e expiações, como a Terra foi, ou eu vou reencarnar no planeta primitivo? Ah, eu não quero reencarnar no planeta primitivo. Ah, eu quero seguir na Terra no planeta regenerado. E isso não é uma questão apenas de querer arbitrariamente, mas de fazer por onde estar em condição vibracional de ter uma reencarnação útil em qualquer um desses orbes. Então, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente fale também, né, e está lá no Livro dos Espíritos, que ser errante, ser um espírito errante, não é um sinal de inferioridade. Como a gente viu, tanto os espíritos da terceira ordem quanto os espíritos da segunda ordem são espíritos errantes, porque têm necessidade de voltar a reencarnar, não é? Para que o processo evolutivo possa se dar. E aí a gente vai ter os mais variados graus de espíritos errantes, desde aqueles que estão no comecinho da escalada até aqueles espíritos que são superiores. Então, nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que espíritos errantes são todos os espíritos da primeira e da segunda ordem. Ficou curioso para conhecer quem são os espíritos da primeira e da segunda ordem? Está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, você vai ter a escala espírita. E aí a gente vai ter uma série de esclarecimentos e de características específicas de cada um desses espíritos e de cada um, melhor dizendo, destas ordens e destas classes. Muito bem. Quando nós estamos aguardando a oportunidade reencarnatória no plano espiritual, a gente fica de braços cruzados, a gente fica aperreando os mentores, querendo voltar a todo custo, a gente fica aperreando os mentores, querendo não voltar de jeito nenhum. Eu, por exemplo, tenho uma colega de trabalho que ela diz assim, não quero mais voltar, não. Esse negócio de voltar não dá certo, não. Só que não é uma questão de querer, é uma questão de necessitar. E às vezes a gente brinca, e eu digo a ela, vai chegar uma hora em que você vai pedir para voltar, para que as experiências aconteçam e o seu processo evolutivo siga o seu rumo natural. Então, o que é que a gente pode fazer enquanto está aguardando uma nova oportunidade reencarnatória? E aí, né, lá no Livro dos Espíritos, algumas questões são colocadas e eu vou trazer para a gente refletir agora. Primeiro delas, estudar. Nós podemos estudar várias coisas, inclusive o nosso passado. Quando nós vamos nos apropriando da literatura espírita, nós vamos ver que existem inúmeros relatos. Inclusive, André Luiz traz vários deles em suas obras, de pessoas que, quando vão reencarnar, tomam conhecimento de algumas das suas reencarnações anteriores para se fortalecer no processo, para compreender determinadas necessidades, para poder fazer com que a volta seja o mais útil possível. Então, nós precisamos entrar na pátria espiritual com essa consciência de que nós não vamos ficar de braços cruzados, parados, sem objetivo, não é? Nós vamos passar por um momento de adaptação, nós vamos passar por um momento que nessa adaptação receberemos inúmeros esclarecimentos, mas o ideal é que nós não fiquemos ociosos. Mas e se eu quiser ficar ocioso? Eu vou poder até um certo ponto, sim, mas você mesmo vai sentir um incômodo e vai desejar ocupar-se. Outra questão importante, os espíritos trazem para a gente. Nós podemos escutar os discursos dos homens esclarecidos e o conselho dos espíritos mais elevados.
Afinal de contas, nós vamos ter espíritos em inúmeros graus e podemos aprender com eles. E, a partir dessa aprendizagem, nos esclarecer e fazer com que nós nos motivemos a vivenciar esta realidade de forma melhor, mais proveitosa. Outra coisa que nós podemos fazer é interagir com todos aqueles que conosco vão caminhar. Quantas vezes nos diálogos, na troca de experiências, na troca de visão, né, de cada um dos aspectos que envolvem a vida espiritual e as próprias experiências vivenciadas durante a última reencarnação, são pontos importantes de reflexão para que a gente possa redirecionar, para que a gente possa tomar consciência das próprias necessidades. Participar dos planejamentos reencarnatórios, a gente já disse isso, né? Nem todo mundo tem condição de participar, mas muitos espíritos têm condição de participar e, de alguma forma, colaboram com os espíritos que são responsáveis pelos roteiros reencarnatórios no processo. Outra questão importante que a espiritualidade traz para a gente: podem melhorar-se bastante e na existência corpórea, pôr em prática as novas ideias adquiridas. Então, é uma pergunta que é comum de se fazer. Afinal de contas, quando nós estamos no plano espiritual, aguardando a nova reencarnação, nós evoluímos ou nós só evoluímos quando nós estamos aqui no planeta reencarnado? É claro que o processo evolutivo ele é contínuo, mas ele se acelera nas experiências materiais. Então, nós não reencarnamos por capricho divino, mas nós reencarnamos por necessidade de experienciar coisas que no plano espiritual não é possível de experienciar. Então, a matéria é muito importante para todos nós. Lembrando aquilo que Jesus dizia, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A espiritualidade vai trazer para a gente que, se o mundo material não existisse, não haveria problema algum, porque a verdadeira pátria é a pátria espiritual, mas ela existe para estar a serviço do nosso processo evolutivo. E muitas vezes nós não compreendemos isso e nos tornamos escravos das questões materiais, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Nós deveríamos usar as questões materiais a serviço da nossa evolução espiritual. A perspectiva é completamente diferente, inclusive diante das muitas provas que nós necessitamos passar. E no trabalho da nossa humildade, do fim do nosso egoísmo, do fim do nosso orgulho, né, da compreensão da necessidade de sermos empáticos, de sermos fraternos, de que todos nós fomos criados absolutamente iguais. Então, no começo e no final, seremos todos iguais. As diferenças vão estar no processo, mas essas diferenças não nos tornam melhores, nem piores, inferiores, nem superiores. As diferenças apenas existem para a diversidade e a complexidade das nossas vivências. E podemos permanecer do mesmo jeito, eu posso até evoluir, ouvindo, refletindo, estudando, me motivando, mas e se eu não quiser? Se eu quiser ficar do mesmo jeitinho, eu posso? Pode. Será respeitado o seu livre-arbítrio. Mas você vai perder uma coisa muito preciosa, que é tempo. É muito ruim perdermos tempo, seja na encarnação, seja no plano espiritual. E é interessante porque Chico Xavier vai colocar isso para a gente, né? E ele coloca para a gente que uma das coisas que mais os espíritos reclamam quando voltam para a pátria espiritual é o sentimento de culpa por ter perdido um tempo precioso de trabalho que não realizou. Podemos ser felizes no plano espiritual, já falamos sobre isso, sim, podemos, mas podemos também ser infelizes, assim como no plano material. Então, acredito eu
que agora nós possamos responder com muita tranquilidade o que é erraticidade e o que são espíritos errantes. Então, voltando para a pergunta inicial, somos todos espíritos errantes, agora com essa carga conceitual simples, e Kardec vai trazer para a gente com muita clareza, nós podemos responder também com muita tranquilidade. Sim, somos todos errantes, enquanto não formos espíritos puros. Quando formos espíritos puros, e todos nós seremos, então deixaremos de ser errantes, porque deixaremos de ter a necessidade dessa volta, né, dessas experiências reencarnatórias. Então, queridos, eu quero agradecer muito a todos vocês a oportunidade e gostaria de deixar aqui também para vocês, bem rapidinho, sugestões de vocês encontrarem lá no Novo Testamento, né, passagens que Jesus se refere aos processos reencarnatórios, muito significativos. Se você pegar João, eu trouxe 3 passagens. Jesus e Nicodemos, está lá em João 3, 1, 12, onde Jesus deixa muito claro que é preciso nascer de novo para que nós possamos nos melhorar, para que todo o processo seja realizado. Um outro momento muito significativo que toca muito meu coração é a cura do cego de nascença, está lá em João 9, 1, 3, porque o cego de nascença, Jesus retira completamente aquela ideia de que ele nasceu cego por conta do pecado dos pais, e Jesus também deixa claro que não era uma reencarnação expiatória. O cego de nascença, ele vem com uma missão, então devia ser um espírito, com um compromisso muito grande com Deus e com a tarefa de Jesus, porque ele vem para ser testemunho da bondade divina. E, por fim, João 14, 1, 2, que vai falar sobre há muitas moradas na casa do Pai. E são nessas moradas que nós habitamos, no plano material, os vários orbes, nos seus mais variados estágios, e também na esfera espiritual. Então, quero agradecer muito o convite, agradecer a Rogério, agradecer a Douglas, agradecer a todos que fazem o Caminhando para Jesus, adoro esse nome. Toda vez que eu falo Caminhando para Jesus, eu lembro sempre de Emmanuel, porque estamos sempre a caminho da luz. Quero me colocar à disposição para novos convites. É um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Prazer e a honra é nosso, de ter você com todo o seu cabedal de conhecimento, trazendo para nós esses esclarecimentos tão importantes para o nosso desenvolvimento moral. Com isso, com esse conhecimento que você traz, isso nos ajudará, com certeza, ao retornarmos para o plano espiritual, a retornarmos para o estado de erraticidade com um conhecimento melhor, com mais sabedoria e, principalmente, tendo a certeza de que praticando o bem, praticando as coisas do amor que Jesus ensinou, nós estamos acelerando o nosso processo evolutivo, para assim chegarmos mais rápido aos estágios mais evoluídos da nossa vida enquanto ser espiritual eterno. Mas obrigado, nós ficamos muito agradecidos com a sua presença, ficamos muito contentes com a sua palestra, com os esclarecimentos sobre a erraticidade, os esclarecimentos sobre o ser errante. É muito importante que nós tenhamos essa consciência de que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Erraticidade e um espírito errante são coisas. Não é um espírito errado, é um estágio de espírito, como você explicou. Mas para encerrar a nossa atividade da noite de hoje, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento, em nome de Jesus, nosso querido irmão. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje para refletirmos
sobre essas realidades espirituais, realidades que todos nós estamos inseridos, que nós possamos aproveitar o momento reencarnatório para que os encontros, os reencontros, os desencontros possam todos nos ajudar no processo evolutivo. Que estes desencontros possam ser, como eu poderia dizer, desfeitos, que nós possamos todos ter a consciência da necessidade de nossa evolução intelectual e moral, que nós possamos alimentar as virtudes que tanto desejamos construir, que nós possamos olhar para nós mesmos e percebermos que somos criaturas divinas, que todos nós fomos criados simples e ignorantes para a perfeição e a felicidade, que as provas fazem parte da caminhada evolutiva e que nós precisamos confiar muito em Deus e em Jesus. Que todos nós possamos orar pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que blasfemam, pelos que não creem. Que todos nós possamos ser resignados. Sabemos que estamos todos sob a misericórdia e o amor de Deus e de Jesus. Que a providência divina possa reconfortar os corações aflitos e que todos nós possamos ter as nossas dores balsamizadas pelo amor de Jesus, nos fortalecendo na caminhada. Assim sendo, mais uma vez agradecidos por este estudo da noite de hoje, pela oportunidade, pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus e ao nosso querido irmão Jesus para encerrarmos mais essa noite de estudo tão maravilhoso que foi a noite de hoje. Obrigado, Fran, e um abraço de todos nós, do Caminhando para Jesus, aos trabalhadores da Casa dos Humildes. Um abraço muito grande em cada um de vocês. E eterna gratidão nossa. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Bom dia e até a próxima oportunidade para todos. Até a próxima.